Olá, o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver as principais decisões da semana. Ministério Público pode ajuizar ação de alimentos em favor de menor. E tem ainda um curso de segurança para magistrados e muitos outros destaques. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Olha, milhares de ações chegam ao STJ questionando a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ações de alimentos em favor de menores. Mas no próprio STJ, o tema também gerava discussão. Nessa semana, mais um caso foi julgado. Vamos conversar com Judite Aragão, que tem mais detalhes dessa história. Judite, os entendimentos eram diferentes quanto a esse assunto? Quais que eram os precedentes? Olha, Daniel, eram 3 casos. Em um deles, o Ministério Público sempre poderia atuar. Outro, se o menor estivesse em situação de risco. E ainda, se a criança ou adolescente estivesse em poder dos pais. Em um dos casos que veio a recurso repetitivo, foi que o Ministério Público havia ajuizado para que um réu contribuísse com meio salário mínimo de pensão alimentícia para o sustento dos 2 filhos pequenos na Bahia. Mas, em primeira instância, o pedido foi negado, pelo entendimento de que o Ministério Público não tinha legitimidade para isso. A pensão alimentícia é um direito que a criança e o adolescente têm caso os pais se separem. Eu acho correto, é uma responsabilidade, né, dos dois. Eu acho que é justo. É uma obrigação social e jurídica também, né? Que a criança não tem culpa de nada. Então, ela precisa ser protegida pelo Estado, pela lei. Eu acho que os pais, pai ou mãe, né? Não tem distinção, não existe ex-pai, né? Então, acho que é obrigação do pai e da mãe cuidar da criança, com certeza. O relator do processo, ministro Luiz Felipe Salomão, ressaltou que a Constituição dá competência ao Ministério Público para atuar em favor dos menores. Isso fortalece o papel institucional do Ministério Público, fortalece o papel constitucional do Ministério Público e ajuda as crianças e os adolescentes na medida em que eles não precisam contar mais apenas com um papel que já é muito importante da Defensoria Pública. O próprio Ministério Público, no exercício da sua função institucional, assegurada na Constituição, pode propor ação de alimentos na defesa dos interesses dos menores. Com o Ministério Público, a Justiça espera agilizar casos que colocariam em risco a situação de filhos de pais separados. Sempre quando eu quero manter alguma coisa, eu mantenho com a pensão deles, com o meu salário mesmo para pagar aluguel, entendeu? Sempre o menino adoece, tem que comprar remédio, comprar material escolar, entendeu? Então é muito importante hoje e ajuda bastante. Tá certo. Pensão alimentícia é sempre um assunto que também dá muita discussão. E a repercussão no nosso Facebook não foi diferente. Vamos lá. Ministério Público é parte legítima para ajuizar ação de alimentos em favor de menores. Repercussão foi grande, vamos ver quantos compartilhamentos. 404 compartilhamentos e foram 456 curtidas. O Glacidelson Antônio diz, ainda em discussão essa matéria, sempre aceitei as ações de alimentos propostas pelo MP. Adiantado. E a Sheila Teófilo disse, excelente entendimento. Agora, filhos que renunciaram à herança não conseguem anular a venda de uma chácara feita pela mãe. A terceira turma considerou válida a venda do imóvel. De acordo com o processo, em 1986, os filhos renunciaram ao bem de família em favor da mãe. Após esse fato, ela teria se tornado a única herdeira e proprietária dos 3 lotes desmembrados da chácara. Depois de concretizada a venda do imóvel, os filhos alegaram vício de manifestação da vontade deles e, portanto, a ilegalidade do negócio. Para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ficou demonstrado que a renúncia ocorreu no próprio inventário do pai, que desde 1983 havia alienado o imóvel a uma pessoa jurídica e que este negócio fora realizado com ciência e anuência dos autores. A sentença, agora confirmada pelo STJ, conclui que na data da morte do pai os autores já não integravam o espólio. Segundo os ministros, a súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça proíbe reanalisar as provas do processo de julgamento de recurso especial. Assim, foi mantida a decisão da Justiça Fluminense, que considerou ser legítima a renúncia à herança pelos filhos da mulher, não havendo nulidade no negócio. O relator do processo foi o ministro Paulo de Tarso Sanseverino.
Olha, por falar em imóveis, a terceira turma decretou a extinção de um processo sem nem apreciar o mérito que pedia a rescisão de um contrato de compra e venda de um lote irregular, já que os compradores estavam inadimplentes. O relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, reformou a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que entendeu ser procedente o pedido. Para o ministro, o contrato foi feito fora da lei, o que impossibilita a atuação jurídica. Além disso, determinou que o contrato seja anulado. Olha, a sexta turma negou o habeas corpus a advogados acusados de falsificar documentos para se apropriarem de indenizações concedidas pela Justiça Fluminense. Os réus que estão foragidos foram denunciados por estelionato, falsificação de documento público, uso de documento falso e apropriação indébita. Ao analisar o caso aqui no STJ, a desembargadora convocada Marilza Mainardi rebateu a defesa, afirmando que não houve constrangimento ilegal ao decretar a prisão preventiva de 2 dos 10 advogados, que um mês depois foi substituída por medidas cautelares alternativas. Agora, sabe a Maria Bonita, a mulher de Lampião? Pois é, até ela veio parar aqui no STJ. Ou melhor, o nome dela que gerou um pedido de indenização, olha só. Um shopping em Vila Velha, no Espírito Santo, usou o nome de Maria Bonita numa exposição e na internet. A filha da cangaceira, que entrou para a história do país, pediu indenização e alegou que a utilização do nome da mãe foi indevida. E aí começou a dúvida. Onde a ação deve tramitar? No Espírito Santo, onde funciona o shopping, ou em Sergipe, onde mora a filha de Maria Bonita? O relator do processo no Superior Tribunal de Justiça, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, reafirmou que, como o fato teve grande repercussão, a competência é do Fórum de Domicílio da Vítima, que teve o direito violado. E a Bavária vai ter de indenizar a Skin Cariol em R$500 mil por dano moral. Funcionários da cervejaria Bavária receberam cartilhas que tinham críticas a outra empresa. Esse material foi parar nos pontos de venda da bebida. A Skin Cariol entrou com uma ação alegando a distribuição do material prejudicou a imagem da marca. A ministra Nancy Andrighi destacou que o alto valor da indenização, R$500 mil, deve ser mantido pelo caráter pedagógico. Nós tentamos entrar em contato com a Bavária, mas não tivemos retorno. E olha, tem novidade aí na sua tela, viu? Quem conta pra gente é a Daiane Garcês. Daiane, o que vem por aí? Olá, Daniel. Na próxima semana vamos estrear o Conexão Cidadania, o programa que vai mostrar fatos reais, problemas que precisam de uma solução, mas nem sempre as pessoas sabem como resolver. E aí a gente traz o passo a passo para encontrar a saída. Ou ainda, gente que encontrou a saída para o dilema e vai mostrar aqui como fez isso. Você vai ver que nem tudo tem que acabar na justiça, mas se precisar do judiciário, saiba quem procurar. O programa que traz informações sobre direitos e deveres, sobre serviços que você tem direito. E como o próprio nome diz, o Conexão vai conectar o seu caso a outros casos em diversas localidades do país e as decisões da justiça. O Conexão Cidadania estreia nesta segunda-feira e eu espero você. É com você, Daniel. Muito bom, Dai, e sucesso aí no programa. Agora vamos ao Twitter, olha só, o italiano Cesare Battisti não será punido pela falsificação de documentos que ele usava para se manter clandestinamente no Brasil. A sentença condenatória de 2010 não transitou em julgado a tempo. O processo dependia de decisões do Superior Tribunal de Justiça e ainda havia um recurso pendente no Supremo Tribunal Federal. Em primeira instância, Battisti foi condenado a 2 anos de prisão. Aqui no STJ foi mantida a sentença do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Segundo o ministro Nefe Cordeiro, o réu poderia fazer o cumprimento da pena em regime semiaberto, prestando serviços à comunidade. Mas para que a pena fosse cumprida, a sentença deveria ter transitado em julgado em 4 anos, ou seja, o Estado não pode mais puni-lo pelo crime. Olha, daqui a pouco, juízes de todo o Brasil passam por treinamento de segurança aqui no STJ. É já já. Olha, a gente volta com mais novidades. A partir de setembro, o STJ terá novos presidente e vice. Tem também mudanças no CNJ. 32 ministros participaram da votação. Isso porque a vaga da ministra Eliana Calmon, que se aposentou no ano passado, ainda não foi ocupada.
O presidente Félix Fischer foi quem abriu a sessão. Os magistrados receberam cédulas. Os primeiros a votar foram os mais antigos do Superior Tribunal de Justiça. Logo no início, a escolha para o cargo de presidente. Foi eleito o ministro Francisco Falcão, que vai ficar à frente do STJ de 2014 a 2016. Vamos realizar um trabalho, uma administração moderna, pensando no futuro e pensando, acima de tudo, no cidadão, porque este é o Tribunal da Cidadania. Depois foi a hora de escolher o vice. Foi eleita a ministra Laurita Tavares para vice-presidência. Ela vai ser a primeira mulher a ocupar o cargo de vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça. Ela disse que a cooperação dos colegas de tribunal é a que vai fazer a diferença nos próximos 2 anos. Eu não vou medir esforços, como sempre faço, né, para auxiliar o ministro Falcão, né, na sua administração, e vou, com a ajuda de Deus e dos eminentes colegas, eu com certeza vou realizar, né, bem esta nova missão, essa nova atividade à frente da vice-presidência do Tribunal da Cidadania. Na oportunidade, os ministros indicaram a ministra Nancy Andrighi para ser Corregedora Nacional de Justiça. Escolha que ela classificou como reconhecimento pelos 32 anos dedicados ao judiciário brasileiro. A indicação para mim é uma verdadeira glória no final de uma carreira de um magistrado. Eu já vou para completar 39 anos de magistratura e vou exercer agora um dos cargos mais complexos que se pode ter na escala do Poder Judiciário. Porém, eu ainda tenho uma etapa dificílima pela frente, que é a sabatina no Senado. Então, eu estou me considerando apenas indicada pelo tribunal. Olha, e você, o que achou dessas escolhas, hein? Nas redes sociais, muitos gostaram dos nomes eleitos. Vamos ver aqui. Francisco Falcão presidirá o STJ a partir de setembro. Vamos ver os comentários para saber como é que foi a repercussão? Bruno D'Angelo disse: os votos da ministra Nancy são mais do que uma aula de direito. Parabéns. Teve 17 curtidas. Muita gente comentou falando justamente da atuação da ministra aqui, elogiando as suas decisões. A Maria das Graças Costa diz: parabéns, ministro Francisco Falcão. Tenho certeza de que sua gestão será brilhante, assim como todas as já desempenhadas por Vossa Excelência. E o Bruno Massoud disse: composição sensacional. Foram 817 curtidas e mais de 200 compartilhamentos. Nessa semana também teve homenagem a 3 ministros aposentados que fazem parte da história aqui do STJ. A homenagem prevista no regimento interno do STJ contou com a presença do presidente da Corte, ministro Félix Fischer, dos ministros ativos, servidores e convidados. O ministro Napoleão Nunes Maia foi escolhido pelo presidente para falar em nome da Corte. Durante a homenagem, o presidente Félix Fischer fez a entrega de placas em homenagem ao trabalho dedicado ao STJ pelos magistrados. Também foi lançada uma coletânea com alguns dos trabalhos mais marcantes que os ministros deixaram em sua trajetória. Olha, você se lembra da morte da juíza Patrícia Scioli em agosto de 2011? Ela era titular da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e foi a responsável pela prisão de cerca de 60 policiais militares ligados a milícias e grupos de extermínio. Patrícia Scioli estava em uma lista de 11 pessoas marcadas para morrer. A juíza foi morta na porta de casa com 21 tiros. 11 policiais foram condenados pelo crime. Depois desse triste episódio, a segurança de magistrados entrou em discussão. Durante 5 dias, juízes de todo o Brasil estiveram aqui no STJ para fazer um curso de proteção e segurança, oferecido pela Infam, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. O repórter Rafael Porfírio acompanhou o curso. Rafael, que tipo de estratégia foi ensinada aos juízes? Olha, Daniel, foram ensinadas técnicas de segurança para a proteção dos juízes. Direção defensiva e evasiva foram algumas. Na direção defensiva, os instrutores do Exército ensinaram para os 35 juízes como agir em situação de emergência, manter a atenção no volante do carro e também na movimentação nas ruas. Foram simuladas situações de risco, principalmente nas aulas de direção evasiva. Nessas aulas, os juízes
precisaram acelerar o carro, mostrar um pouco da habilidade no volante, aprenderam técnicas, manobras de risco para saírem do ambiente de confinamento. Eu estive nesse primeiro curso aí da Infam e é o que você vai ver agora na reportagem. Em cada volta neste cartódromo em Brasília, uma manobra diferente. Para passar entre os cones sem derrubá-los, o motorista não podia reduzir as marchas. Nada de ponteiro marcando 40 ou 20 km de velocidade. Esse desafio foi encarado por 35 juízes indicados pelas escolas judiciais dos estados que participam do primeiro curso de segurança e proteção de autoridades judiciais da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam. A ideia é ensinar na prática desde técnicas mais simples de segurança para entrar ou sair do carro, até manobras mais radicais de fuga em caso de emboscada. Com o juiz no volante, o resto fica por conta do instrutor do Exército, especialista em direção defensiva e evasiva. Ele fica no banco do carona. Com o instrutor como carona, a juíza Renata Tereza recebeu todas as orientações de como agir no volante. Acho que todos os magistrados do Brasil deveriam ter essas oportunidades, porque a nossa profissão envolve o risco e nós precisamos de constantes medidas de proteção e segurança. Quando não ocupavam um lugar de motorista, os juízes acompanhavam os colegas como passageiros. E essa adrenalina, de certa forma, nos aproxima um pouco da realidade que não queremos, mas que poderá algum dia acontecer. É muito importante ter conhecimento para a autodefesa, né? Porque a escolta dificilmente vai estar a todo instante, 24 horas por dia, né? Como dizem os colegas que volta e meia estão aí com escoltas, né? Não é um luxo, ao contrário, é um sacrifício o sujeito viver escoltado. Desde 2003, o juiz Carlos Eduardo Ribeiro Lemos e a família não sabem mais o que é pisar na rua sem escolta armada. Tudo porque ele e o amigo, o juiz Alexandre Martins de Castro Filho, foram responsáveis por investigar organizações criminosas no Espírito Santo. Em razão dessa atividade, principalmente contra grupos de extermínio, essas organizações mandaram matar o colega. E eu era o próximo da lista. Vários informes de inteligência durante todos esses anos indicam que ainda querem me matar, como já tentaram contra a minha família, tentaram sequestrar minha esposa. Mesmo com escolta armada, o juiz faz o curso para se proteger. Pela primeira vez, a gente está tendo a oportunidade de fazer isso ofertado pela Escola Nacional, o que é louvável e espero que isso se multiplique nos nossos tribunais. Olha, é importante ter esse curso, parabéns à Infam por essa iniciativa. Olha, vamos voltar ao Twitter. Foi destaque a decisão da ministra Laurita Vaz, que anulou a redução da pena de pilotos norte-americanos envolvidos no acidente com o avião da Gol em 2006, que resultou na morte de 154 pessoas. A ministra acolheu os embargos de declaração do Ministério Público, que apontou um erro no cartório do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Os recursos dos pilotos e do próprio Ministério Público foram separados em 2 processos indevidamente. Em dezembro, a ministra reformou o acordo do TRF da Primeira Região e reduziu as penas dos pilotos do Legacy para 2 anos e 4 meses de prisão em regime aberto pelo crime de atentado à segurança do transporte aéreo. Agora foi determinada a reparação dos autos e a invalidação da última decisão. E o próximo STJ Cidadão traz uma entrevista imperdível, não é, Yuri? Olá, Daniel. O programa desta semana traz uma entrevista com o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Gilson Dipp. Ele vai falar sobre o novo Código Penal que está em tramitação no Senado Federal, de temas polêmicos como o aborto e a tipificação do crime de terrorismo. E o ministro falou ainda sobre os movimentos sociais, sistema prisional brasileiro, corrupção, lei de improbidade administrativa e Copa do Mundo. Não perca, eu espero você. Daniel. Obrigado, Yuri. E olha, em uma iniciativa inédita, o STJ cedeu espaço do tribunal para um centro universitário prestar assistência jurídica voluntária em processos que acabam ficando sem advogados. Na nossa sala de visitas, recebemos a equipe que vai trabalhar aqui no tribunal.
Olá, bem-vindo a mais uma Sala de Visitas. No programa de hoje, a gente vai conversar sobre a parceria firmada entre o Superior Tribunal de Justiça e o Núcleo de Práticas Jurídicas do UniCeub para atuar dando assistência jurídica gratuita e voluntária aqui no STJ. Sobre o assunto, a gente conversa no estúdio do Superior Tribunal de Justiça com Gustavo Rocha, supervisor do Núcleo Jurídico do UniCeub, também com Ana Caroline Pimentel, estagiária do Núcleo Recursal do UniCeub, e Tiago Machado de Carvalho, advogado orientador do Núcleo do STJ. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no estúdio. Gustavo, o que essa parceria vai trazer de benefício para quem busca, para quem tem processo e recurso aqui no tribunal? O que surgiu, a ideia surgiu na medida em que a gente percebeu que outras instituições, outros núcleos, em outras unidades da federação, na medida que os processos chegavam ao STJ, eles não tinham possibilidade de continuar acompanhando esses processos. E a gente começou a receber solicitações, até mesmo de assistidos, receber cartas, solicitando um auxílio para que pudesse atuar perante o STJ. Eram advogados de outros estados que não tinham como vir para cá. E assistidos, né? Porque geralmente pessoas humildes, pessoas carentes, que não têm condições de ter advogados, procuram núcleos ou defensorias estaduais em outros estados, e esses núcleos de outras instituições de ensino ou defensorias públicas estaduais acabam que, por não terem representação em Brasília, não tinham condições de acompanhar esses processos aqui no STJ. E, Tiago, você vai trabalhar aqui no STJ, né, nesse núcleo. O que você espera que possa aprender e também ajudar as outras pessoas? É uma oportunidade que a gente tem de avançar no nosso conhecimento jurídico, né, buscando sempre conhecer, estar em contato direto com a jurisprudência, com os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, e, além disso, também auxiliar aquelas pessoas hipossuficientes que não têm condição de contratar o seu advogado, para que elas possam ter acesso às instâncias superiores a fim de buscar aquela efetiva justiça que se pretende em um processo. O núcleo recursal que já existe, que a Ana trabalha hoje, ele vai ser desmembrado ou vamos ter mais um núcleo com mais estagiários, com mais uma equipe para poder ajudar aqui no STJ? Mais um núcleo, com mais estagiários, com mais uma equipe. Como é que vai funcionar essa estrutura? O núcleo funciona com advogados, né? E esses advogados são supervisionados por professores. No caso, como eu, por exemplo, supervisiono o núcleo e supervisiono esses advogados. Aqui no STJ, a gente disponibilizará advogados, estagiários e também professores para que possam prestar esse serviço. Terão oportunidade de contactar via telefone, né, 3966-1650, poderão vir aqui no STJ, muita gente prefere vir aqui para ver de perto como que é o funcionamento e continuará também da mesma forma lá no Edifício União. E, Ana, lá no Edifício União, onde vocês fazem esse trabalho, existe uma triagem já no núcleo? Os processos chegam, nós analisamos juntos, vemos as peças cabíveis que poderão ser interpostas para poder passar para os alunos elaborarem as peças. Realmente, são vários recursos, são muitos processos, a gente consegue fazer, é uma demanda grande, alta. E tem uma proximidade dos advogados e estagiários que conseguimos todos elaborar certinho as peças e tudo mais. Sem dúvida. Obrigado pela presença de todos aqui no estúdio do Superior Tribunal de Justiça. Obrigado a você pela oportunidade. Obrigado mais uma vez. Daniel. Muito obrigado, Yuri. Vamos saber agora quais são os destaques aqui da Rádio do STJ com Cícero Brito. Olá, Cícero. Olá, Daniel, tudo bem? A Coordenadoria de Rádio do Superior Tribunal de Justiça trabalhou muito essa semana para levar informação de qualidade a todos os ouvintes por meio do rádio e também pela internet. A produção trabalhou o remédio constitucional, dessa vez mandado de segurança, e passou para o repórter William Nascimento explorar bastante esse tema. Ele entrevistou o professor de Direito Constitucional Caio José Miranda Leite, aqui de Brasília, que fez um raio-x sobre um mandado de segurança, que é um remédio constitucional que garante direito líquido e certo do cidadão. Nessa matéria especial feita pelo William Nascimento, ele destaca 2 casos interessantes que aconteceram aqui em Brasília. 2 pessoas aprovadas em um concurso público e
só por meio de um mandado de segurança conseguiram tomar posse. E ele também destaca nessa matéria uma decisão aqui dos ministros do Superior Tribunal de Justiça que envolveu também concursandos aprovados em um concurso no Amazonas, que véspera de acabar o prazo para a convocação, recorreram à Justiça e esses 10 candidatos conseguiram, por meio de um mandado de segurança, tomar posse no concurso lá no Amazonas. E uma outra matéria, feita também pelo repórter William Nascimento, muito interessante, vai ao ar no quadro Conexão STJ. É um raio-x sobre o chamado crimes hediondos. O William Nascimento entrevistou o advogado criminalista e integrante da Comissão de Segurança Pública da OAB de São Paulo, o advogado Luiz Kogan, que ele esclarece o que determina a lei sobre crimes hediondos, o que vem ser crime hediondo, quais são as situações consideradas pela legislação como crime hediondo e o mais recente, após a sanção ainda nesse mês de maio, sobre o que seriam os novos crimes considerados ou enquadrados na lei de crimes hediondos, que tem a ver com a exploração sexual de crianças, adolescentes e incapazes. Vale a pena acompanhar toda essa produção do Rádio do Superior Tribunal de Justiça na página na internet soundcloud.com/RádioSTJ. É com você, Daniel. Muito obrigado, Cícero. E vamos ver o que foi destaque também nessa semana aqui no STJ. Em decisão unânime, a 5ª turma do STJ rejeitou os argumentos da defesa do empresário Sérgio Gomes, acusado de ser o mandante do assassinato do ex-prefeito da cidade paulista de Santo André, Celso Daniel, e rejeitou o pedido de habeas corpus. No STJ, a defesa de Sérgio Gomes recorreu da decisão do juiz do processo, que não permitiu a participação do advogado nos interrogatórios dos outros acusados. A relatora, ministra Laurita Vaz, reconheceu que é legítima a participação dos advogados, mas não viu prejuízo ao acusado. O recebimento conjunto de pensão por morte e aposentadoria de servidor público deve ficar limitado ao teto constitucional, mas separadamente. Esse foi o entendimento dos ministros da 5ª turma do STJ ao negar recurso de servidores aposentados do Ceará. Ao analisar o recurso, o relator ministro Moura Ribeiro afirmou que não seria legítimo o Estado se apropriar das contribuições. Termina aqui mais um STJ Notícias. Na semana que vem, vamos mostrar novas decisões e mostrar repercussão nas redes sociais. Por isso, interaja com a gente pelos nossos perfis. Quero ler o seu comentário na semana que vem, hein? Eu espero você no próximo programa. Até lá. Tchau.